Nascida em 10 de novembro de 1974 no Rio de Janeiro, Thalita Rebouças Teixeira é jornalista, repórter, escritora e apresentadora que escreve livros voltados ao público adolescente. Desde cedo, Thalita já tinha uma ligação forte com a escrita. Quando tinha 10 anos de idade, a autora já se intitulava como uma fazedora de livros. A princípio, iniciou seus estudos no curso de Direito, mas após 2 anos de faculdade, decidiu sair para se graduar em jornalismo. Aos 25 anos, decidiu mergulhar de cabeça no mundo literário. Thalita pediu demissão de seu atual emprego na época como assessora de imprensa e passou a se dedicar mais à escrita. A decisão de sair da estabilidade financeira não foi muito bem vista por seus pais, que na época não apoiaram muito. Falavam que ninguém lia livros e queriam um futuro mais estável para a filha. De fato, o início não foi muito fácil. Até conseguir estabilidade financeira vivendo apenas de literatura, Thalita teve de se dividir entre os trabalhos de freelancer e de autora para complementar a renda. Ainda aos 25 anos teve seu primeiro livro lançado, intitulado como Um Casa de Cativeiro. A obra foi coescrita com Carlos Luiz, também escritor, com quem foi casada por 13 anos. Em feiras de livros e livrarias para ajudar na divulgação de suas obras, ela usava perucas coloridas e distribuía pirulitos para quem passasse por lá. Carreira. Ao longo de seus 20 anos de carreira como escritora, Thalita Rebouças já lançou 22 livros. É uma best-seller entre os jovens, com mais de 2,3 milhões de exemplares vendidos. Suas obras já foram traduzidas para mais de 20 países, já viraram jogos de tabuleiros, mangás e 6 delas chegaram a ser adaptadas para o cinema. Hoje em dia, ela diz ser muito privilegiada por conseguir viver com o fruto dos seus livros e saber que sua escrita influenciou muitos jovens adolescentes a gostarem de ler. Tudo por um popstar e Fala Sério Mãe. Thalita também chama atenção por sua versatilidade nas mais variadas formas de comunicação. Além de autora de sucesso, ela já teve uma participação notória como apresentadora no programa The Voice Kids, reproduzido pela Globo. Ela também abraçou o mundo musical e em 2018 começou a produzir algumas faixas para seus filmes e também para a novela As Aventuras de Poliana, do SBT. No meio jornalístico, Thalita já passou pela Gazeta Mercantil, TV Globo e na FSB Comunicações. Atualmente, ela apresenta o podcast Unidas pela Separação, junto com sua amiga, a consultora de branding Roberta Sena. A cada episódio, elas batem um papo com alguma personalidade sobre o tema separação e outros tópicos que rodeiam o assunto, como o preconceito com mulheres divorciadas. Fernanda Gentil, Luana Piovani, Júlia Rabelo e Fabiana Carla são algumas das convidadas que já passaram por lá. Idealizada por Roberta, após passar por um divórcio, a inspiração para esse projeto surgiu dentro de seu grupo de amigas. Com o podcast, elas aspiram poder ajudar outras mulheres da mesma forma que acolheram Roberta durante esse momento. Ela não descarta a possibilidade de realizar outros projetos voltados para o público adulto. Pensa em, talvez um dia, trazer seus assuntos do podcast para o meio literário e até mesmo uma série de ficção. Voltado para o público juvenil, as histórias que Thalita aborda em suas obras são baseadas em fatos comuns da infância e adolescência. Relacionamentos, amizades, relação entre pais e filhos são algumas das temáticas trabalhadas que podemos citar. Thalita já mencionou em entrevistas que é meio receosa quando fala de bullying em seus livros. Quando faz, tenta escrever de maneira mais leve possível. As histórias pertencem ao gênero narrativo, onde o narrador é também o personagem principal. Possuem um enredo composto por versões de uma história ou até múltiplos contos. São livros recheados de personagens escritos de uma forma que permite ao leitor imaginar a cena, devido à descrição do tempo e espaço onde se passam. Era uma vez a primeira vez, por exemplo, conta a história de 4 amigas do Rio de Janeiro que compartilham entre si as histórias de como perderam a virgindade. Cada uma delas, ao falar sobre sua experiência, se torna a narradora principal. Fala Sério Mãe, um dos maiores sucessos de Thalita, segue o mesmo estilo de escrita. Com um toque de comédia, as 2 personagens principais contam suas versões de uma história em comum. Em entrevista, Thalita já disse que gosta de abordar esses assuntos que rodeiam o mundo juvenil. Para ela, é como se a adolescente, dentro de si, escrevesse as histórias e a jornalista adulta ficasse responsável por editar o trabalho final.